Meus irmãos, a paz do Senhor. Bom dia a todos, feliz dia dos pais, para todos os pais, né? Os que estão presentes aqui no templo e os que estão nos acompanhando de casa, os que acompanharão depois, porque ficará gravado com certeza. E nós vamos dar início nessa manhã ao nosso estudo da escola dominical. Nós estudaremos hoje a lição de número 6, né? Antes, porém, vamos orar a Deus para que o Senhor continue nos abençoando e nos dando força e alegria pela sua palavra. Deus bendito que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em tua presença estamos, Senhor, e nesta hora queremos agradecer ao Senhor por mais uma semana que o Senhor nos faz viver, por mais um dia desta semana abençoada que o Senhor nos concedeu para que estejamos aqui na tua presença. E assim, Senhor, pedimos a direção do Espírito Santo nessa ministração nesta manhã, para que assim possamos atingir o coração dos irmãos que estão ouvindo a ministração. Meu Deus, seja pessoalmente, seja através da internet, mas o fato é que nós aqui estamos, Senhor, e pedimos a sua ajuda para fazer o melhor. Deus bendito seja conosco, nos dando graça, alegria, força, satisfação e alegria de viver na tua presença. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por tudo o que tens feito em nossas vidas. Amém. Graças a Deus. A lição de número 6, 9 de agosto de 2020. O título da nossa lição é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto áureo diz o seguinte: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, versículo 18. A verdade prática nos diz o seguinte: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Esta é a verdade prática, né? Assim nós vamos à nossa leitura bíblica em classe, que está registrada em Neemias capítulo 3, versículo de 1 a 4, e capítulo 2, versículo de 1 a 9. Esta é a nossa leitura bíblica em classe nesta manhã. Leiamos então. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no vigésimo, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província está em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu coração, o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolados, e tendo sido consumidos as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus,
e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deixe-me cartas para que os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exércitos e cavaleiros. Amém? Graças a Deus. Esta é a leitura base da nossa lição de hoje. Que o Senhor Espírito Santo esteja iluminando o pastor Rogevânio, que a partir de agora estará na ministração da lição, e sejamos todos abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Eu quero aqui também parabenizar a todos os pais por este dia. Que o Senhor abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Que todos possamos estarmos gozando de saúde, muita paz, não só hoje, mas todos os dias, amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo, os pais que se fazem presente aqui no templo, e você, pai, que está aí na sua casa, na sua residência. Que a graça do Senhor repouse sobre todos. Nós vamos refletir um pouco sobre o tema de hoje, que é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Na última lição passada, nós vimos aqui sobre a reedificação da casa de Deus, né? A volta para a reedificação da casa, o culto a Yahvé. E hoje nós vamos falar sobre a reconstrução dos muros, a importância, né? A importância que era e que é a reconstrução dos muros. Para que nós possamos entender a lição, essa lição hoje ela tem 6 tópicos. Então nós temos que ter muito cuidado para não extrapolarmos o horário, que não é esta a nossa intenção. E, de princípio, nós precisamos entender o conceito de muro. O que é muro? Existe hoje 3 tipos de muro que a Bíblia, aqui o nosso texto aqui se refere. O primeiro muro é a reconstrução dos muros de Jerusalém. Este muro de Jerusalém não é o mesmo conceito de muro hoje. Porque naquela época a cidade era uma cidade forte, uma cidade segura, dependia do teu muro. E os muros daquela época eram um pouco diferentes dos de hoje. Os muros daquela época eles tinham 2, 3, 4 ou até mais metros de largura. Que isto daria segurança à cidade. Eles tinham 3, 4, 5, 10 metros de altura. Então, quanto mais largo o muro e quanto mais alto o muro, mais fortificada era a cidade. Então, nós entendemos agora aqui a importância da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém.
Assim como foi importante a reconstrução do templo para voltar ao culto a Yahvé. Hoje, as cidades hoje elas são muradas. As cidades hoje elas são muradas, só que o muro hoje é diferente do muro daquela época. Hoje o muro se dá, como que nós conhecemos, como que nós definimos uma cidade hoje segura? Uma cidade segura hoje é uma cidade que tem um bom policiamento, uma boa segurança pública, né? Então, pastor, olhando por esse texto, não tem muita segurança. Não temos. Mas hoje, os muros de uma cidade é a segurança, né? A segurança pública. O policiamento é que nos garante aí uma cidade segura. No contexto Estado e país, nós temos os limites. Nos estados, nós temos os limites. E quando você pega uma rodovia interestadual, uma BR, quando chega da divisa de um estado para o outro, sempre tem um posto da Polícia Rodoviária Federal, que ali, ou no caso da rodoviária estadual, que ali demarca o limite de um estado e outro, e ali às vezes, você é parado para se identificar para onde está indo, por que está indo, essa situação. E no caso do país, temos aí as divisas, né, que isto é feito também pelo muro. Lá existe um muro, que lá existe um posto, na maioria todas existe, um posto da Polícia Rodoviária Federal, que identifica quem está entrando no país ou quem está saindo. Então, e em outro amplo maior, existem as Forças Armadas, que é o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Então, naquela época de Jerusalém, existiam os muros e o exército em si, mas no caso aqui, os muros. E hoje, existem os muros, que são o policiamento e a polícia, os exércitos. Então, você já imaginou se no nosso país hoje não tivesse exército? Digamos que o nosso país hoje não tivesse a aeronáutica, não tivesse a marinha. Como é que fica? A aeronáutica controla esse tráfego aéreo. A marinha controla esse tráfego marítimo, né? Aquático. E o exército controla esse tráfego, no caso, uma invasão por terra. Você imaginou se no Brasil, hoje, nos países hoje, não existisse este policiamento, não existisse essas forças armadas, o exército, a marinha, a aeronáutica? O que seria? Seríamos um país sem segurança, né? Seria um país sem muro. Então, eu falei isso aqui para que nós possamos entender a importância dos muros de Jerusalém e a importância da sua reconstrução. E existe um terceiro muro, que no assunto, nós vamos ver lá, mas no final nós vamos ver rapidamente, que é o muro da cidade, o muro da salvação, que hoje está nesse contexto, a igreja do Senhor. Então, no contexto de Jerusalém, os muros de Jerusalém precisavam ser reconstruídos. No contexto hoje, igreja, os muros da salvação precisam ser reparados constantemente para não deixar brecha para o nosso adversário adentrar. No contexto aqui dos muros de Jerusalém, quem é levantado nesta época? Ô irmão Guilherme, depois você consegue para mim um pouco de água, meu querido? Que Deus te abençoe. Então, nesse contexto aqui dos muros de Jerusalém, quem foi levantado agora, quem foi despertado agora foi Neemias. Neemias era um judeu que estava na antiga Babilônia, agora sob o domínio dos medos e persas, e o rei agora era o rei Artaxerxes, e ele estava naquela província, gozava ali de uma boa posição social. Ele era um tipo de ministro, um homem de confiança do rei. Ele era aquele que colocava o rei, o vinho diante do rei, ele levava o vinho, ele experimentava o vinho, assim como eu estou experimentando essa água. Neemias experimentava o vinho para ver se o vinho não estava envenenado. Então, entende-se claramente que Neemias era um homem de uma posição importante, de extrema confiança naquela época. O que eu quero trazer rapidamente para os irmãos é que o primeiro tópico diz: Deus responde às orações de Neemias. Para reconstruir um muro feito de pedra e cal, argamassa,
precisou de oração, né? E para reconstruir os muros hoje da igreja, que é o muro da salvação, mais ainda de oração. Então, assim como Neemias foi despertado para reconstruir os muros de Jerusalém, reconhecendo a necessidade da reconstrução desse muro, nós também precisamos sermos despertados. Já fomos comissionados para termos o cuidado de reconstruirmos hoje, no momento, os muros da salvação, o muro que nos cerca, no caso, a igreja. Então, Deus responde a oração de Neemias. No subtópico 1 diz: Deus envia emissários a Neemias. Estava Neemias na cidade de Suzã, a fortaleza, naquela época, e quando ele recebeu a visita de um irmão teu, Neemias recebeu a visita de Ananias, como os judeus que tinham retornado de Judá, após o cativeiro, estavam em grande miséria. Então, Neemias recebe um relato, e quando você lê o texto pela primeira vez, o texto de Neemias, lá no capítulo 1, que Neemias, você imagina que a visita dos irmãos de Neemias, no caso de Ananias, que visita Neemias, ele e mais alguns irmãos, você imagina em primeiro momento que foi uma visita comum. Mas quando nós começamos a ler mais profundamente, analisando com mais cuidado, nós entendemos que aquilo já era uma provisão de Deus, já era uma providência de Deus. Ananias talvez nem soubesse da importância da sua ida, ele estava em Jerusalém, e ele resolve ir até o território agora, que era a antiga Babilônia, o antigo poder babilônico, agora sobre o domínio de Artaxerxes. Ele vai, talvez, eu não sei se ele sabia da importância da sua ida, eu não sei se ele sabia que ele estava sendo despertado por Deus para ir até Neemias, para conversar com Neemias e relatar a Neemias o que estava acontecendo em Jerusalém. Ele chega em Jerusalém, ele diz: olha, lá nós já temos culto, o templo foi reconstruído, nós temos culto. Mas a questão social está muito complicada. A cidade não tem segurança nenhuma, ninguém quer habitar na cidade, ou os que habitam têm medo. Nós temos lá todo tipo de miséria. Nós temos a miséria social, a miséria da questão da segurança, que não temos, e temos também uma pobreza terrível, muita pobreza lá em Jerusalém. E quando Neemias ouve isto, no subtópico 2 diz: Neemias angustiado, jejuma e ora. Quando Neemias toma conhecimento do que está acontecendo em Jerusalém, ele fica angustiado, ele foi tocado por Deus, ele fica sensibilizado com aquela situação, da situação que se encontrava. Quem era Jerusalém, quem foi Jerusalém e quem é Jerusalém hoje, sem muro, sem portas, uma cidade desprezível, uma cidade sem importância agora alguma. Então Neemias é sensibilizado para que ele precisa fazer alguma coisa. E esse texto aqui, ele fala conosco. Nós precisamos ser sensibilizados. Nós já fomos comissionados, nós já fomos chamados para fazer alguma coisa no reino de Deus. E Neemias agora, ele é tocado, ele é despertado para que faça por Jerusalém. O interessante é que Deus não obriga Neemias. Deus faz com que Neemias se sensibilize com a situação. E Neemias tem um comportamento extraordinário. Aí você vê, sem dúvida, a manifestação de Deus na vida de Neemias, porque quando Neemias toma conhecimento do que estava acontecendo em Jerusalém, Neemias podia muito bem ter entrado em desespero, né? Eita, que miséria, que é isto? Aí, digamos, se fosse eu, fora da direção de Deus, encontrava com Francisco, lá, meu colega lá de Babilônia, lá no reino lá, de Francisco, tu está sabendo de Jerusalém? Rapaz, Jerusalém está em miséria, olha a desgraça aqui lá. Ainda bem que nós não voltamos, ainda bem que ficamos por aqui. Não. Neemias, agora, movido pelo Espírito Santo, Neemias se compadece. E Neemias se compadece e ele é despertado, tocado pelo Espírito Santo para que faça alguma coisa. O que Neemias fez? Orar. A única coisa que me resta agora é orar.
no subtópico 10, Deus responde à oração de Neemias. Então, quando Neemias entra agora na presença do rei, aí você vê claramente o mover de Deus na vida de Neemias e o mover de Deus na vida de Artaxerxes. Porque nós temos que entender que Deus, quando Ele quer usar alguém, Ele usa um irmão, Ele usa um servo dele, mas também Ele pode usar um ímpio. Ele pode usar um ímpio. Pastor, Deus pode usar um ímpio? Sim. Mas ele não aceitou a Deus, não interessa. Para Deus não interessa. Ele aceitou, se ele acredita, ele não acredita em Deus. Aqui claramente Deus usou o rei Artaxerxes. O Espírito de Deus move Neemias. Neemias busca Deus em oração. E um dia Neemias entra na presença do rei para servir o rei mais uma vez. E o rei diz: o que está acontecendo, Neemias? Você não está doente, mas está triste, abatido. Por que é isso? O que está acontecendo? Então, porque Deus fez com que Artaxerxes visse Neemias, que Neemias não estava bem. Aí ele disse: olha, eu não estaria assim, se as cidades dos meus pais, lá o sepulcro dos meus pais não estivesse destruídas, sem muro, as portas queimadas a fogo. Está uma miséria, e eu tenho sofrendo com isto. Aí o rei Artaxerxes diz: o que eu posso fazer para te ajudar, Neemias? Aí diz o texto que Neemias, mais uma vez, vai orar. Mas Neemias não sabia o que estava acontecendo? Sabia. Neemias não sabia da necessidade? Sabia. Neemias já tinha orado? Já tinha orado. E agora o rei é tocado. O rei se comove com a situação. E o rei pergunta: Neemias, o que eu posso fazer por você? E Neemias vai orar. E Neemias ora novamente. E ele, em um momento oportuno, ele entra na presença do rei, ao qual estava ao lado do rei e a rainha. E Neemias conta ao Senhor o que eu desejo. O interessante é quando Deus está nos movendo. Nós precisamos, irmãos, estarmos despertados para isto. Deus, Ele quer nos usar. Mas Deus não vai me obrigar. Nós temos um entendimento assim que às vezes Deus, para me usar, Ele vai fazer um mover. Deus quer usar o pastor Paul nesta manhã, digamos assim. Aí nós acreditamos que para Deus usar o pastor Paul, as cadeiras começarão a se tremer. O templo aqui começa a balançar porque é a presença de Deus. Ou então um anjo forte, poderoso, entra por aquelas portas, atropela o pastor Oswaldo, sai do meio, que o negócio hoje é com o pastor Paul. Não. Isso não é assim. Isso não é assim. O mover de Deus nos usar, primeiro ele nos chama, Ele nos comissiona. Nós já fomos comissionados, Jesus já nos comissionou lá em Mateus 28 e Marcos 16. E por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo o que eu vos ensinei. Então nós já fomos comissionados. Eu já fui chamado, eu já fui enviado. O que eu tenho agora é que me despertar, me dispor a fazer. Então é o que acontece com Neemias. Neemias é tocado, nós precisamos sermos tocados. Nós precisamos ser tocados. Nós precisamos nos dispor. Mas por que Neemias foi tocado? Neemias foi tocado porque Neemias permitiu. Se Neemias tivesse ficado de braço cruzado murmurando, não teria acontecido nada. Mas Neemias se permite. Nós precisamos nos permitir. Será que Deus não está tocando em você nesta manhã? Será que Deus não tem tocado? Será que Deus não tem falado contigo nesse período que nós estamos vivendo? Será que Deus não tem falado contigo, tentando te despertar, e você não está entendendo nada? Se você esperar que a sua casa vá tremer, se você esperar que os móveis começarão a se mover na sua casa, aí você vai dizer: é o fantasma. Fantasma. Não é fantasma. Deus não vai fazer isto. Deus vai tocar em você, tocando no teu coração. Deus vai tocar em você, falando da tua mente. Deus vai tocar em você. Ele é sensível, Ele é poderoso. Nós precisamos estarmos atentos ao mover, à ação de Deus em nossa vida. E Neemias estava atento à ação de Deus. E a ação de Deus através de Neemias foi tão tremenda que Deus começa a falar, Deus começa a usar Ananias. Deus agora usa Neemias, e Deus agora move o coração de Artaxerxes. E Neemias agora, cheio de Deus, se fosse eu, o que eu teria dito?
provavelmente vazio do Espírito Santo, teria dito: eu quero ir em Jerusalém. Eu quero ir em Jerusalém porque eu preciso reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias não fez isso. Neemias disse: o que eu gostaria, rei, é que o Senhor soberano me enviasse. Ou eu teria dito: rei, eu gostaria que o Senhor me permitisse ir. Mas Neemias não disse: eu gostaria que o Senhor me enviasse. É diferente de ir, é diferente de ser deixado ir. Enviar quer dizer, é receber autoridade. Enviar, ele disse: eu gostaria que o Senhor me enviasse a Jerusalém. Eu gostaria que o Senhor me desse cartas para que eu entregue aos governadores que estão além do Eufrates, para que eles me permitam passar, e que o Senhor também me dê uma carta destinada a Josué, que é o nome, que ele é responsável pelas florestas dos reis, ele é responsável pelo meio ambiente lá, para que ele permita que eu corte madeira para a reconstrução dos muros das portas de Jerusalém. Olha só a diferença. Olha o que é um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Este homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, sou eu e você, quando nós nos permitimos Deus nos usar. Quando nós nos dispomos a ver o problema da igreja, não vai resolver. A reclamar da igreja não vai resolver. Mudar de igreja, que há alguns que fazem isso, mudar de igreja também não vai resolver. O que vai resolver é eu me dispor, assim como Neemias. Me dispor não com a força do meu braço e com o meu entendimento. Não, isso não vai valer muita coisa. O entendimento de Neemias aqui não valeu muita coisa. O que valeu aqui foi a mão de Jeová que estava, a mão de Yahvé que estava sobre ele. Isto é o que valeu, porque esta mão poderosa deu a Neemias entendimento, sabedoria, como Neemias deveria se portar diante do rei. E como Neemias se portou lá em Jerusalém, que nós vamos já entrar nesse assunto. Eu espero que você possa entender, que você possa compreender esta palavra que fala comigo e contigo hoje. Deus, Ele quer nos usar. Só basta nós nos dispormos a isto. No tópico 1, subtópico 4, diz que Deus desperta o rei e atende Neemias. Tópico 2. Neemias chega em Jerusalém. Neemias agora é enviado e Neemias chega em Jerusalém. Nesse chegar em Jerusalém, às vezes tem um comportamento nosso que é meio... A gente chega nos lugares, né? Já chega, eu estou chegando para resolver o problema. Neemias não faz isso. Neemias chega em Jerusalém. Aparentemente, no primeiro momento, para quem recebe Neemias, é apenas mais um visitante. É apenas um judeu que deseja rever ou visitar a terra dos teus antepassados. Mas Neemias fica ali alguns dias, observando, e diz o texto seguinte: saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo. Ele sai para fazer uma vistoria, ele sai para observar a real situação. Ele tinha conhecimento da situação de Jerusalém por ouvir um relatório falado por Ananias. Agora Neemias precisa ver a situação que está, para que ele possa tomar uma atitude e como proceder. Subtópico 2. Neemias declara a sua intenção de reedificar os muros. Tendo se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra, a juntos reedificarem os muros, para que não mais estivesse em opróbrio ou estivesse vulnerável. Uma grande obra, ela não é feita sozinha. Não. Uma grande obra, ela é feita em conjunto. Saindo um pouco do contexto aqui da reconstrução dos muros de Jerusalém e trazendo para nós hoje, cidade de Deus, igreja do Senhor, nós precisamos ter algumas atitudes
para restabelecermos o nosso culto, a nossa demanda na obra de Deus. Nós estamos vivendo um momento difícil, mas eu analisando as coisas, descobri o seguinte, que o único segmento que está obedecendo os decretos é a igreja. E os irmãos estão indo nessa. E nós devemos obedecer o decreto. Nós aqui temos condições de receber 62 pessoas. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, temos 7, 8, 9 comigo. Onde está os 54? Onde estão os 54? Escondendo-se atrás do vírus? Não, vamos tomar posição. Neemias poderia ter se acovardado e permanecido em seu conforto, dizer, eu não posso sair daqui, eu sou peça fundamental para o rei, até porque o rei não vai querer me deixar ir, então eu não posso sair. Não, Neemias se dispôs. Está na hora de você que está aí, de se despertar e vir, e vamos fazer alguma coisa para o reino, porque a única coisa que não está funcionando neste país é a igreja, porque o resto, meu filho, está tudo normal. Eu ando de ônibus todos os dias, graças a Deus. Os ônibus hoje estão em lotação máxima. As vias de tráfego estão com a sua lotação máxima de veículos, os engarrafamentos, a mesma coisa. Você vai no comércio, você vai no supermercado, eles estão lotados e não se obedece distanciamento algum. Só a igreja do Senhor que tem este cuidado e os crentes não vêm, porque tem medo de perder o Covid. Você vai pegar o Covid é do supermercado, você está pegando o Covid é dentro do ônibus. Acorda, igreja, acorda, porque o espírito da inércia está tomando conta da tua vida, rapaz. Se liga, rapaz. Ô pastor Paulo, você encontra pessoas com medo de pegar o Covid. Aonde? Na rua. Igreja, acorda. O Covid existe. Ele é real. Então se você não vem na igreja com medo do Covid, então você também não pode ir no supermercado. Você também não pode ir na padaria. Você também não pode andar de ônibus. Você também não pode sair na rua sem máscara, como é comum encontrar na rua. Covid só pega se vier para a igreja. Isso, irmão, é uma possessão. E isto é uma influência do maligno que está usando este canal chamado Covid para distanciar você da igreja e distanciar de Deus. Porque se não existe uma aproximação da igreja, distante de Deus tu estás. Eu tenho observado esses últimos dias que os nossos poucos jovens estão se morrendo. E eu pergunto, igreja, e o restante de vocês? Não fique chateado comigo que não vai adiantar. Não vai adiantar. Eu não quero te chatear, não quero. Não é esta a minha intenção. Não é esta. Mas nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. Nós precisamos despertar, igreja. Desperta. Despertar, fazer, reconstruir os muros. É porque a gente não consegue. Mas se nós nos teletransportarmos de hoje para aqueles dias, existia mais medo daquele dia, pastor Oswaldo, do que hoje. Naqueles dias, pastor Paulo, o inimigo era visível, Francisco. Naqueles dias, o inimigo usava uma espada. O inimigo usava uma espada e o inimigo usava uma autoridade dada pelo rei, como aconteceu quando a obra da reconstrução do templo parou. Parou por quê? Porque alguém chegou com um decreto do rei, porque alguém chegou com uma espada e diz, ou vocês param em nome do decreto, ou vou parar em nome da espada, porque nós temos autoridade. Nós estamos autorizados a fazer esta obra parar. Aqui está o decreto. Se não quiser obedecer, vai obedecer da espada. E aí? Aconteceu.
Eles habitavam Jerusalém, uma cidade completamente desprezível, não tinha segurança alguma, o inimigo entrava a hora que queria. É como se hoje o nosso país não tivesse um exército, é como se hoje o nosso país não tivesse aeronáutica, é como se hoje o nosso país não tivesse a marinha, mesma coisa. Porque o muro daquela época era construído de pedra, o muro hoje é construído por decretos, por pessoas, pelos exércitos, que eu já expliquei no início. Esperta, igreja. Eu não quero ser deselegante com você. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Estes muros precisam ser reconstruídos. Estes muros precisam ser reconstruídos. Nós precisamos voltar ao culto. Nós precisamos voltar a evangelizar. Mas não pode evangelizar. Como que não pode evangelizar se você passa aí nos bares da vida e está cheio de gente? Como que não pode evangelizar? Eu evito sair de casa só o necessário, mas sábado passado eu fui na padaria, tem uma padaria perto de casa, eu fui lá. Igreja, eu passei 5 minutos na fila para ser atendido lá no balcão. E aquela multidão atrás. Atrás como? Coladinho, pertinho. Não existia nem demarcação no piso. E quando existe, as pessoas não obedecem. Aí quando eu saí do balcão, fui para o caixa, passei mais quase 10 minutos. Aquela fila imensa atrás de mim. Deve ter uns 20 pessoas. 20 pessoas, se você for no decreto, são 35 metros. A loja toda não dá 10 metros, irmão. A loja toda não dá 10 metros. Isso significa que não existe distanciamento, só existe distanciamento da igreja. Acorda. Ontem, essa semana eu estava preparando a escola e digo, eu vou ministrar essa aula se como exemplo na exegese, na postura. Eu não vou me exaltar, eu não vou ficar nervoso, mas eu tive que quebrar essa promessa, não dá. Diante da situação, não dá. Uma igreja que tem mais de 100 membros, ter 9 pessoas na escola dominical, onde pode ir 62, tem algo de errado. E não é com a igreja, é com você. Não é com a igreja, é com você. Aí tem alguém do outro lado que vai dizer, pastor, porque hoje é o dia dos pais. Domingo passado foi o dia dos pais. Então isso significa que próximo domingo você vai estar aqui, porque domingo não é mais próximo dia dos pais. E a Santa Ceia à noite. Então nós precisamos. Deus quer nos usar. Deus quer usar a mim. Deus quer usar você. Deus não está te chamando, porque Ele já te chamou. E Deus não vai te obrigar. Deus não vai obrigar a mim, Deus não vai obrigar você. Deus está nos tocando. Compete a você sentir essa necessidade e se dispor a fazer. Passamos agora ao tópico 3. Já estou finalizando, igreja. Passamos ao tópico 3. Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias. Para reconstruir os muros, Neemias elaborou um plano. E o plano que Neemias elaborou envolvia toda a igreja daquela época. Envolvia os mais ricos, envolvia os mais entendidos e envolvia os menos favorecidos. Todos. E Neemias faz a seguinte estratégia. Nós vamos reconstruir os muros, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir os muros em etapas. Por exemplo, a parte do muro que fica próximo do pastor Paul vai ficar sobre a responsabilidade do pastor Paul. Ele e a tua família e o teu clã e os teus vizinhos, ele vai liderar este grupo que vai reconstruir os muros que está próximo do pastor Paul. Os muros que ficam próximo da casa do Francisco Rodrigo, o Francisco Rodrigo com a sua família e os que estão próximos, vão reconstruir até aquele trecho. O irmão Francisco, esposo da irmã Janaína, é Janaína ou é Jana?
Janaína, né? Mas pode chamar de Jana, é isso? O irmão Francisco, ele não vai sair de lá para ir lá para a parte do muro que fica perto da minha casa, não. Ele vai reconstruir o trecho que fica próximo dele, porque facilita. E a estratégia foi tão eficaz que Neemias reconstrói os muros em 52 dias. E diz lá no livro de Neemias, não vamos entrar aqui, porque por causa da perseguição que houve, diz o texto, que com a mão Francisco carregava a pedra e com a outra mão empunhava a espada. Foi assim que os muros foram construídos, irmão. Com a participação de todos. Teve uma aula aqui há poucos dias, ministrada pelo pastor Paul, que o pastor Paul falou da época que ele participou de algumas construções, que era o grupo da igreja. Eu já participei disso, hoje não tem mais, porque nós estamos muito evoluídos, né? Nós estamos muito importantes, nós estamos até sendo assim, muitas vezes, sendo ferido, afetado pelo hedonismo. O que é hedonismo? É o conforto. Eu trabalho a semana toda. No sábado, domingo, que é meu feriado, eu vou fazer obra da igreja? Nada. Eu já fiz, e a maioria dos que estão aqui já fizeram. Vamos construir a igreja. Compra-se, doa-se o material e a mão de obra. O pastor Paulo falando sobre a reconstrução, foi exatamente o que aconteceu na reconstrução do templo, e o que aconteceu na reconstrução dos muros. Se Neemias tivesse ido arrecadar a pedra, arrecadar a argamassa e o dinheiro para pagar a mão de obra, ele estaria lá até hoje tentando. Ele envolveu a igreja. A igreja precisa ser envolvida, a igreja precisa se dispor, a igreja precisa estar a postos ao trabalho, meu querido, a postos. Aguardando a convocação. Mas a convocação chega, mas eu não quero ir. Eu trabalho a semana toda. Final de semana é para minha família. Mentira. Se o final de semana fosse dedicado à família, não tinha tanto divórcio. Final de semana é para os meus filhos. Mentira também. Se fosse para os teus filhos, a situação da sua casa está diferente. A final de semana é para mim. E Deus, como é que fica? Você cuida de você, você cuida da sua vida, você cuida do seu bem-estar, e a sua vida espiritual está a miséria. Que era o que estava acontecendo em Jerusalém. E é o que está acontecendo hoje. Querendo você ou não, aceitando você ou não, é o que está acontecendo. Os nossos muros, o muro da nossa cidade da salvação está caindo. O inimigo está entrando, o inimigo está infiltrando quando ele diz para você não vir para a igreja por causa do Covid. Aí você vai pegar o Covid lá da rua. O Covid existe. O meu filho, ele se banhava com álcool e se secava com gel. Foi o único que pegou Covid em casa. Você entrava no carro dele, que às vezes eu uso, tinha lá um spray grande, tinha o pequeno, tinha todo tipo de gel. E quando eu usava, o senhor higienizou meu carro? Porque eu não posso pegar, não sei o que. Foi o único de 5 pessoas lá em casa. Foi o único que pegou. Se os outros pegaram, não sentiram nada. O cuidado é fundamental. Mas este cuidado fundamental não pode te distanciar de Deus, nem das suas obrigações concernentes ao reino. Que Deus possa te abençoar grandemente, no nome de Jesus. Eu tenho apenas 5 minutos. Prossigamos. Neemias inicia a reconstrução. Então, a reconstrução foi... Primeiro, Neemias projetou a reconstrução. Depois, Neemias dividiu as funções para cada membro, para cada morador de Jerusalém. Então, as funções são divididas para a igreja, não é para parte da igreja. As funções é dividida para a igreja. E todos aqueles que fazem parte da igreja, todos aqueles que moravam em Jerusalém, tiveram a sua
participação na reconstrução dos muros. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Quando eles começam a reconstruir os muros, assim como na reconstrução do templo, teve opositor. Os opositores, aqui no caso Sanbalat e Tobias, se levantaram, foram até lá para impedir a reconstrução dos muros. Mas eles não pararam, nada pode impedir. O decreto do governador, o decreto do presidente não pode nos impedir. Eu não estou falando para nós desobedecer, porque até hoje a igreja tem obedecido todos os decretos. Quando o decreto saiu para fechar, nós fechamos. Quando o decreto saiu, abre em parcial, nós abrimos em parcial. Então nós estamos cumprindo os decretos. Nós estamos cumprindo. Quando saiu o decreto que todos devem usar máscara, eu tenho um estoque de máscara. Minha esposa, ela está especialista em comprar máscara. Eu não sei para que tanta máscara. Lá tem uma máscara para cada dia da semana. Aí tem um depósito, que a máscara chega usada, coloca ali. A outra que não é usada, coloca aqui. E além de lavar, ainda tem que passar a máscara. Nós estamos obedecendo. Aí agora eu pergunto, e o decreto de Deus? Não precisamos obedecer, porque existe um decreto. Só que o decreto do governador e do presidente, ele te obriga. O decreto de Deus não, ele te chama e te convida. Vá, realiza. Nós precisamos fazer. Primeiro, igreja, nós precisamos ter o cuidado de fazermos essa reconstrução dos nossos muros, pessoal. Como é que está a nossa vida espiritual? Você que é obreiro, que não está vindo ao culto, como é que está a tua vida espiritual com Deus? Você que é líder da igreja, como que está a tua vida espiritual? Quando você não vem ao templo, que você fica em casa, você faz o quê? Tu está lendo a Bíblia, tu está estudando, tu está examinando. Quantos minutos de oração você tira por dia na sua casa, já que você não pode vir ao culto? Já que aqui no culto não pode vir porque pega o Covid, em casa você pode orar, em casa você pode ler a Bíblia, em casa você pode evangelizar. Existem várias formas de evangelizar. Você está evangelizando? Você está cuidando da tua vida espiritual? Você está fechando os muros da salvação, porque o inimigo está aí, o inimigo está entrando, o inimigo está devorando, o inimigo está destruindo. Hoje existe uma estatística no Brasil, no mundo, que aumentou o número de violência doméstica, por causa da aglomeração das pessoas em casa. O número de divórcio. O marido de casa muitos dias, a mulher não aguenta. A mesma situação é nós, distante de Deus, muitos dias, a nossa alma não aguenta, ela desfalece, o Espírito permanece latindo, o Espírito permanece latente, o Espírito permanece vivo, o Espírito permanece atuante, mas a nossa alma enfraquece, a nossa alma, olha, tem uma série aí no Netflix que eu não posso perder, e a série do Netflix não termina nunca. E o Senhor está te chamando. O Senhor está nos chamando para esta grande reconstrução dos muros. Tópico 6. O muro foi solenemente inaugurado. Hoje nós temos uma inauguração, hoje à noite. Os muros foram inaugurados com uma grande festa. Um alarido, disse o texto, que os povos vizinhos viram o barulho da música e da alegria em Jerusalém. Hoje é noite de nós demonstrarmos essa alegria na Santa Ceia, fechando as brechas do nosso muro, fechando as brechas, fechando as lacunas, fechando a porta que está aberta. Vamos dar um jeito para que o inimigo está do lado de fora, armado de unhas e dentes, como diz no provérbio popular, querendo entrar querendo te impedir que a tua alma se alegre no Senhor, oferecendo outros meios de alegria. A alegria está no Senhor. O salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas parece que a igreja hoje está dizendo, alegrei-me com o decreto, não vá na casa do Senhor. Parece que é isto. Não estou dizendo que é, mas parece que sim. Nós não temos mais alegria de estar na presença de Deus. Precisamos nos alegrar. Eu estou muito alegre, porque hoje à noite tem Santa Ceia. Eu estou muito alegre, creio que você virá. Não deixe que nada impeça. Não deixe que nada impeça de você vir nesta noite para comemorar, para celebrar o Senhor. Uma festa, uma grande festa, a maior de todas as festas da igreja aqui, a Santa Ceia. É anunciar, lembrar a morte de Jesus
e anunciar a sua volta, que Ele muito em breve voltará para buscar uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja atuante. Então não deixe a tua alma desfalecer. Que Deus possa te abençoar. Tópico 6. Os muros trazem ensino simbólicos importantes. A Bíblia fala da salvação como muro. Aos teus muros chamará a salvação, e as tuas portas louvor. Isaías 6:18. No início eu falei que existe 3 tipos de muro. O muro, que era de Jerusalém, construído de argamassa. O muro da sociedade moderna hoje, que são os exércitos, as forças armadas. E o muro da salvação, que é o que nós devemos ter cuidado hoje, para não perder, que está tão fácil perder a salvação. Tão fácil. Não podemos perder a comunhão, não podemos perder a nossa ligação com Deus. Mas a nossa ligação com Deus começa na igreja, começa aqui, no templo, juntos. A nossa ligação com Deus começa na horizontal, a comunhão uns com os outros, o relacionamento, a importância da reconstrução do templo, como a importância dos muros. O pastor Paulo porque quando nós nos reunimos para fazermos uma obra junto, não é só o trabalho, é a comunhão, é o fortalecimento dos laços, pastor Oswaldo, da amizade, é conhecer o irmão. Na obra você conhece o irmão que é trabalhador, na obra você conhece o irmão que mais conversa do que faz alguma coisa, mas faz parte, ele também é importante. Então vamos nos unirmos em prol desta obra, realizar uma grande obra para o Senhor nesta cidade. Com Covid, eu sei, não se preocupe, que esse Covid nunca mais deixará de existir. Nunca mais. Esse Covid nunca mais deixará de existir. Vão descobrir a vacina. Eu pergunto, o que foi feito com a paralisia infantil? Ela deixou de existir? Não. Continua existindo do mesmo jeito. Só que tem a vacina. As crianças se previnem. Pronto. A criança, quando sai do hospital hoje, ela já sai com a carteirinha de vacina, já tomou bem umas 3 ou 4 ferroadas lá. E hoje já tem outros exames mais avançados. É o exame do pezinho, é o exame da orelha, é o exame de tudo. Para quê? Para prevenir. Agora eu pergunto, a febre amarela deixou de existir? Continua existindo, mas existe a vacina. Eu não sei se você eu já fui vacinado contra a febre amarela. A tuberculose, e todas as doenças. O sarampo. O sarampo deixou? Não, o sarampo nunca foi tão atual como é hoje. Só que existe vacina. E quando se vacina na vacina, ele dá sinal de vida. Assim é o Covid. Ele vai existir, irmão. Vamos nos habituarmos a ele vai existir. O que nós não podemos é achar que ele é um inimigo. Não, ele é um inimigo forte. O que nós temos é que nos precaver dele. Mas mais forte do que o Covid é o adversário, que está nos afastando de Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que Deus te abençoe. Se eu falei alguma coisa que você não gostou, fala com o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai resolver contigo. Porque eu não posso. É assim que funciona. Volta a palavra para o pastor Oswaldo, para que o pastor Oswaldo faça a conclusão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, você que está em casa, preste atenção numa coisa. O que me fascina nesta lição qual era a profissão de Neemias? Copeiro. Pastor Paul, Deus não procurou engenheiro para mandar para lá, não. Deus não procurou um perito em construção para mandar para lá, não. Por que acontece isso na vida, aconteceu isso na vida de Neemias? Foi porque Deus sabia que ele tinha um coração voltado para ele. Deus sabia que Neemias, verdadeiramente, se fosse chamado, ele iria. E hoje nós estamos vivendo dias que as pessoas dizem, olha, eu não sou evangelista, não vou evangelizar. Mas, olha só, qual era a profissão dele? Era um copeiro. Deus pega as pessoas e capacita. Deus pega as pessoas e coloca num lugar que se fosse eu, contrataria um engenheiro. Mas Deus não. Deus diz, olha, esse é o homem que tem disposição
para poder levantar os muros de Jerusalém. Esse é o homem que tem a disposição para levantar os muros da salvação. E talvez se levantasse um engenheiro ali, o engenheiro largasse pela metade. Não, Neemias passou por uma dificuldade tão grande no início, porque se apresentou com tristeza perante o rei, e aquilo ali poderia levá-lo à morte. Poderia levá-lo à morte. Mas ele não temeu. E nós, quando olhamos, falou muito bem o nosso pastor Roger, quando olhamos para nosso povo, eles estão temendo a morte, não estão temendo as consequências da perca da vida eterna. Não! Eles querem ganhar o mundo, eles querem viver no mundo, eles querem estar no mundo, eles não querem a salvação. Neemias não importou com isso não, filho. Ele se apresentou triste ali na presença do rei, e o rei disse: filho, por que está triste? Eu nunca vi você desta maneira, eu nunca vi você desse jeito, o que está acontecendo? Neemias, naquele momento ali, entre essa pergunta do rei e a resposta dele, Neemias orou. Neemias orou naquele momento, porque ele sabia que poderia gerar uma consequência muito grande ele apresentasse ali. O rei poderia interpretar aquilo ali como insatisfação em fazer aquele trabalho. Mas Neemias orou a Deus, e tudo que você colocar na presença de Deus e com a disposição para fazer, Deus vai te abençoar. Eu quero também parabenizar aqui todos os pais da face da terra, os nossos pais aqui da igreja, nossos pais aqui da igreja. Quero convidar vocês para estar conosco logo mais, às 18 horas, na ceia do Senhor. Não tema a morte, meus amados, não tema a morte. Tema sim perder a vida eterna, perder a vida eterna. Eu quero nesse momento também estar orando pela nossa irmã Rose, que não está bem, foi para o hospital agora pela manhã. Eu quero estar orando também por você que está em casa, que precisa de uma oração. Quero estar orando por todos aqueles que estão nos ouvindo nesse instante e convidá-los para logo mais às 18 horas estar sintonizado conosco aqui, aonde nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. E quero dizer para a nossa membresia desta igreja, gente, vamos estar aqui pelo menos a 62 pessoas aqui para estarmos ceando, comungando. As pessoas até dizem assim: olha, pastor, eu estou com tanta saudade da igreja. Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Como falou bem o pastor Roger, a igreja está obedecendo todos os critérios de segurança. Você sai de carro aí à noite. Ontem mesmo eu saí para ir na farmácia, passei perto de um barzinho que tem lá em casa, lá perto de casa, mas estava lotado de mesa, e aquele povão tremendo ali. Não tem medo, mas o cristão tem medo de vir para a igreja, Não podemos viver desta forma. Precisamos verdadeiramente reconstruir a fé dentro de nós. Precisamos começar a pedir a Deus que nos dê cada vez mais fé para prosseguir, amém? Vamos estar ofertando na casa do Senhor. Você que está em casa, previna a sua oferta, o seu dízimo para estar entregando logo mais às 18 horas aqui na igreja. Você que trouxe a sua oferta, que está aqui na igreja, pode trazer aqui na frente, que nós vamos estar orando, agradecendo a Deus este momento maravilhoso que estamos aqui e está ofertando na casa do Senhor. Eu vou estar orando agora e você pode estar levantando a sua oferta aí na sua casa, colocando. Eu hoje pela manhã estava falando com a minha esposa lá, dona Josefa, falando com ela assim: olha, a gente sabe que dízimo não salva ninguém, mas o salvo, ele contribui, ele dá o dízimo. Você sabe por quê? Porque ele é grato com Deus. Você sabe por quê? Porque ele sabe que Deus repreendeu o devorador da vida dele. Você sabe por quê? Porque ele sabe que sem Deus ele é nada. Você sabe por quê? Porque ele tem consciência que se Deus não mandar chuva,
não haverá alimento para alimentar a família dele. Então, não adianta, meus amados, não adianta você reter aquilo que Deus colocou na sua mão, porque se Deus não mandar a chuva, esta semente que você vai reter lá na sua casa não vai produzir de maneira nenhuma. Vamos estar orando a Deus. Você que está em casa, ore também pela nossa irmã Rose, porque ela acabou de sair para o hospital, né? E nós vamos orar, nós sabemos que Deus está no controle. Soberano Deus que estás nos céus, em nome do teu Filho amado Jesus, mais uma vez nesta manhã, eu quero primeiramente, Senhor, agradecer, meu Deus e meu Pai, pela lição ministrada pelo teu Filho, pelo teu servo, pelo teu pastor aqui na face da terra. Muito obrigado por ter este homem, Senhor amado, aqui falando da tua palavra com tanta franqueza, sem medo nenhum de se expressar. Ó Pai, eu sei que o Senhor tem usado esta igreja para divulgar o Evangelho. Então, Pai querido, Pai santo, agora abençoa ali, Senhor amado, ali onde a nossa irmã Rose foi em recorrência da enfermidade, onde ela foi buscar recursos ali, Senhor, mas eu sei que ela pode até comprar o remédio, mas a cura quem tem é o Senhor. A cura quem tem é simplesmente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu abençoo agora essas ofertas desta manhã, eu abençoo esses dízimos desta manhã. Pai eterno, muito obrigado por encontrar pessoas ainda gratas para contigo e está ofertando e está dizimando nesta igreja. Pai eterno, Pai querido, assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Eu estava na porta ali e com muito sentimento no coração, pastor Paul, eu quero que o senhor providencie uns folhetos. No próximo domingo eu vou estar ali na frente, conto com a presença do senhor também. Nós vamos estar distribuindo os folhetos ali na frente, vamos retomar a obra do Senhor, vamos estar, pessoal passando ali, a gente distribuindo o folheto e falando de Jesus durante a escola bíblica dominical. Tá? Nós vamos estar ali fazendo esse trabalho no próximo domingo. É isso que eu peço para os irmãos. Pastor Paul vai providenciar para nós os folhetos e nós vamos começar a falar de Jesus novamente nas ruas, amém? Novamente nas ruas. Pastor Paul pode também estar projetando alguma coisa para nós fazermos e nós vamos continuar, viu, pastor? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Faça assim com as mãos, que o amor de Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, possa reinar no lar e no coração deste teu povo e todos digam: até logo mais às 18 horas, em nome de Jesus. Amém?